Gol! A transmissão é ao vivo. Fala aí, rapaziada. Fala aí, Rogerião. E aí, mano, como é que tá? Tudo beleza? Aí, Cadu? Tudo bem, meu? Maravilha. Meu amigo, então, como nós tínhamos combinado, vamos embora papear um pouquinho hoje, contar a história do motorzinho mais famoso aí da internet, o motor Bedini. E que, inclusive, ele tem até uma interpretação errada, né, Cadu? Quando você interpreta a questão motor, seja ele qual for, você imagina que ele vai ser um motor de movimento, ou seja, ele vai fazer a força como se fosse um motor, e, na verdade, ele não é um motor, ele é um gerador de energia radiante, né? É exatamente, já começa daí, né, cara? Em português e em espanhol o pessoal fala motor Bedini, mas ele nunca falou motor Bedini. Tem o motor Windows, mas o Bedini é Energizer, você já percebeu? Aí, como você falou, gerador de energia radiante. Pois é, eu quando cheguei era através de motor Bedini, inclusive, quando a gente tem essa interpretação errada de uma informação, você já começa a fazer os seus experimentos de forma errada, porque quando você interpreta que é motor Bedini, você quer fazer um motor, tudo bem, mais econômico, não sei o quê, mas ele não tem torque, ele não tem força, né? Porque ele não tem a função de motor dentro da parada, né? Exatamente, já começa tudo enrolado, né? Então, o objetivo nosso aqui hoje é tentar falar do que a gente viu, da poeira que a gente comeu e passar a dica mais acertada para a galera aí, né? Ó, eu preparei um esquema aqui, Rogério, um cronograma, só para o pessoal ter uma ideia do que a gente planeja falar nesse vídeo. O que a gente quer falar? O que exatamente é o Bedini, o motor Bedini, o Energizer Bedini, né? O que a gente pode esperar desse projeto, né? Qual que é a proposta verdadeira aí do motor Bedini? Tem gente que fala que ele gera muita energia, tem gente que fala que ele é fake, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o John Bedini, sobre o Rick Frederick, acho que é esse o nome do cara, que é o rapaz que trabalhou junto com o Bedini. É um discípulo do Bedini direto. Isso, ele ficou um tempo junto com o Bedini, depois ele saiu fora e nós vamos comentar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é isso aí? Olha. Ah, você pegou um livro dele aí? Show! Olha isso aqui, ó. Então, você vai contar para nós, que eu não estou sabendo desse livro aí. Que mais? Nós vamos comentar um pouquinho sobre o motor, o Windows, motor Newman. O Rogério vai contar para nós a experiência dele com o motor, eu vou contar a minha. Nós vamos falar sobre o pêndulo do Bedini. E o handbook também, que é o manual que o Bedini fez para ensinar o pessoal a montar o projeto dele. Inclusive, tem alguns colegas nossos que tentaram montar igualzinho. Então, a ideia é contar basicamente essa história toda aí para a galera. Certo? É isso que a gente pretende falar. Então, vamos lá. Ô, Rogério, então explica aí para nós. É motor ou não é? Ele é um gerador. Eu posso chamar de gerador de pulsos eletromagnéticos. Eu acho que pode se resumir a isso. Isso. Quando eu escutava falar gerador Bedini, eu achava que, já era, você vai montar um negócio ali, porque o pessoal fala o que, você vai montar, vai usar uma bateria e vai carregar 4. Então, ele gera energia. Então, o pessoal já acha que é 4 para 1. Na verdade, a expressão gerador é porque ele gera energia radiante. Mas não quer dizer que é mais energia radiante do que a energia que ele consumiu. Então, essa história de gerador, o pessoal pensa já que é um projeto que você chega lá, liga e sai gerando excesso de energia. A ideia que se passa para nós quando a gente começa a ver é essa. E aí, quando você vai montar e vai pesquisar, você não encontra nunca esse resultado, né? Então, Cadu, mas é que nunca foi apresentado esse projeto, porque é o seguinte, completamente, ele sempre foi apresentado ou como motor de forma errônea, ou como gerador de forma superficial. Essa energia radiante, cara, ela é mágica, irmão. Ela é uma energia que ela está interagindo diretamente na questão na questão da física quântica dentro do núcleo da realidade, dentro do núcleo do mais
do menor campo magnético. Ela trabalha, ele é chamada no muro de Bloch, né, que é uma divisão entre os dois campos magnéticos, existe uma ruptura. Na verdade, um ímã, ele não tem só dois campos, você sabia, ele tem dois campos norte, dois campos sul. Esses campos, eles se juntam no meio, existe uma fissura, uma junção, que essa energia radiante, ela sai desse ponto, como se fosse do núcleo do toroide magnético. Então, essa energia radiante, se você aprende a trabalhar em ressonância com ela, nos harmônicos que ela interage, que tem os estudos que o Nassim Haramein faz, e que muitos outros cientistas conseguiram já atuar nessa linha, quando você consegue sintonizar nessa frequência, meu amigo, ela é mágica. Você pode montar um disco voador, você pode criar um laser que você derrete rocha, você consegue... Energia livre acaba sendo tipo, sei lá, o café com leite da coisa, tá? Então, a questão toda é como você trabalhar em ressonância e sintonizado bobinas, capacitores e a demanda que você vai colocar no teu circuito com essa energia. Ela pode ser aplicada para tudo. Então, já surge aí um conhecimento totalmente diferente, né? Por isso que o John Bedini fala que esse projeto deveria ser para a pessoa poder estudar melhor esses spikes que surgem ali, né? Os picos radiantes, né? Porque é um negócio diferente. A gente não está acostumado, enfim, né? E tem muita coisa ali para descobrir. Então, esse projeto serve para a gente começar a observar esses detalhes aí, né? A proposta original do Energizer, do motor Bedini, do SSG, que o Rogério pode até colocar para nós aí o esquema aí, por favor, Rogério, enquanto isso. A ideia lá que o John Bedini tem, que ele usa, que ele apresenta, é que com esse projeto aí, que nada mais é do que uma bobina que fica ligando e desligando, recolhendo esses picos transientes negativos, esses picos de retorno, e ele direciona esses picos, que é uma energia que geralmente a gente despreza, ele direciona isso aí para carregar a bateria, né? Então, a princípio, esse projeto aí, o SSG, ele apresentou como um carregador de bateria, aí no esquema tá como 1 para 1, quer dizer, você usa uma bateria e carrega a outra, mas na prática sempre você carrega metade só, mais ou menos. Se você montar bem o projeto, você vai carregar só metade do que você gastou, mas você vai carregar com esse tipo de energia diferente, né? Aí, em cima disso, qual que é a ideia do motor Bedini? Eles exploram de que você poderia colocar 2, 3 ou 4 baterias como baterias de carga, que você pode conseguir carregar as 4, descarregando só uma, só a primeira. Só que isso, na prática, muita gente tem tentado fazer e não consegue. Falam que o Bedini é fake e assim por diante. Então, a briga está aí. Mas você sabe por que eu acho que eles não conseguem, Cadu? Inclusive, eu estava tentando deixar um montado, mas é que sempre falta alguma coisinha, né, cara? Enfim, eu estava tentando deixar um montado para ficar rodando aqui atrás, e enquanto a gente falava, ele ia ficar rodando para a gente conversar. Eu até ia tentar mostrar ali no osciloscópio. O que acontece? Todo esse processo, as pessoas quando montam e tentam e testam, elas não acompanham aquilo no sinal que está rolando ali. Elas acompanham aquilo somente tentando acender lâmpada ou tentando carregar bateria, mas elas não enxergam se aquela bobina que está oscilando ali, ela está em ressonância. Quando você coloca uma bobina, se for enrolada corretamente, multifilar, respeitando a comparação entre bobinas e capacitores de todo o circuito estiver em ressonância, o excedente dessa energia, ela vai ser muito maior até do que 4. Então, aí que a gente ouve falar muita coisa, mas o pessoal acabou não... A gente não vê isso aí, né? Alguém que mostre isso daí para nós. A gente fica nessa... Eu comecei a montar, só não consegui concluir hoje a tempo, porque, como eu falei, deu uma tempestade aqui, tive que arrumar bagunça aqui no quintal aqui hoje, mas quem sabe para a próxima a gente já consegue colocar aí alguns resultados. Certo, não, mas eu me refiro assim a conseguir
demonstrar esse excesso de energia, né? Demonstrar esse excedente. Sim. Algumas pessoas, às vezes a gente encontra algum colega, alguém comenta na internet, fala, alega que conseguiu, mas nunca mostraram em detalhes para nós, para a gente poder replicar, né? Por exemplo, eu mesmo já repliquei muitas vezes, tentei muitas vezes diferente e nunca consegui nada de excedente de energia, né? Teve outros colegas que fizeram as montagens, inclusive bem semelhante ao que o John Bedini ensina lá nos manuais lá, mas também não conseguiram, né? Então, embora a maioria das pessoas que está montando isso daí, de forma geral, sempre é leigo, é iniciante, não tem conhecimento, né? Mas o que a gente observa é que a grande maioria das pessoas monta e fica desapontado, frustrado, porque não consegue o resultado nem próximo daquilo que alguns afirmam e que o próprio Bedini fala, né? Uma coisa que... A questão também da energia radiante é o lance de trabalhar ela com altas tensões, né? Por quê? Porque a alta tensão, ela tende a puxar mais elétrons ou mais partes de elétron, né? Vamos dizer, microamperes, porém em uma alta tensão. E nesses pequenos spikes que são aplicados durante a passagem da bobina em, sei lá, 30, 40, 50 kHz, ou seja, são pequenos beliscos que essa alta tensão dá e vai pegando fragmentos de ampere ali, porém numa alta tensão e aonde você consegue o excedente. A gente vai fazer isso, demonstrar na próxima. Certo. Então, aí, no caso, eu já percebo que você já consegue visualizar, porque assim, o Bedini fez esse projeto como um carregador de bateria, algo pequeno para usar em 12 volts, mas ele sempre falou que era para demonstrar o princípio do que tinha ali dessa energia que vem, que é o que você está falando aí. Na verdade, o John Bedini parece que lá nos projetos dele, ele não usava 12 volts, ele usava 48 volts. Aí então, você imagina, se você pulsando, Cadu, se você pulsando 12 volts, eu já cheguei a medir aqui com o meu Bedini quando estava montado, os spikes com 12 volts aplicado, os spikes chegam a 300 volts, irmão. Dependendo da construção da bobina, chega assim. Aí você vai, agora imagina você aplicar 80, 100 volts, o spike é muito maior. Então, aí o seu spike vai ser muito maior. Quando você põe o seu spike maior, uma outra coisa que ninguém fala também, inclusive ele não fala, é que se você aterrar esse circuito, você carrega mais a tua bateria com os elétrons que vêm da Terra. Cara. Certo. Eu já tentei também fazer aterramento, mas eu acredito que eu nunca tenha feito algo correto, vamos dizer assim, por não saber, né? Então a gente fica meio... A gente apanha muito, né, cara? Quem tá começando a montar isso daí, que não tem experiência, apanha demais. Uma coisa que eu percebo que o pessoal faz, que falam muito, eles acham que eles vão montar um motor desse aí, eles acham não, né? O pessoal tenta montar um motor desse para rodar um gerador comum, né? Então, teve alguns casos de algumas pessoas que falam que conseguiram com um motor desse rodar um gerador e ter excesso de energia, né? Mas eu particularmente nunca consegui observar nada disso, mas a gente percebe muitos projetos onde o pessoal tenta fazer isso, pôr o projeto do Bedini como um motor e tentar acoplar um gerador comum para gerar energia, mas sempre vai ter muito peso, aí aumenta o consumo do motor, então cria uma certa situação aí. Embora, vira e mexe, algumas pessoas afirmam que conseguem ter excesso de energia. Eu não chego a dizer que... Eu não duvido, principalmente, Rogério, depois que eu montei o meu motor Adams, que eu consegui perceber aquele lance da aceleração regenerativa, que em alguns casos, quando você coloca carga numa bobina geradora, dependendo da frequência, dependendo do motor, de como é usado, às vezes você usa a lâmpada, acende a carga ou dá um curto na bobina geradora e ela acelera o motor. Então, inclusive, Rogério, eu não sei se eu comentei com você, tem um colega nosso agora, atualmente, que montou um motor Bedini com umas 10 bobinas ali, e ele acoplou um gerador de um jeito diferente ali, e ele tá, assim, convicto de que ele tem 4 vezes mais energia na saída lá.
Aí eu falei para ele, mede direitinho e tal. Ele disse que está preparando os testes, preparando todos os equipamentos para gravar, para registrar direitinho, para apresentar. Então eu não duvido que isso seja possível, principalmente depois do teste que eu fiz com o meu motor Adams. Mas eu nunca consegui, e a maioria que a gente vê por aí, principalmente na internet, o pessoal gosta de pôr muito fake. Infelizmente tem muito fake, né? Mas tem essa ideia aí de acoplar gerador no motor Bedini, mas se conseguir, não é uma coisa fácil, tem que ser um negócio muito bem arranjado para funcionar. Sabe o que o pessoal, de repente ele está falando para você gerador, mas eu tenho reparado, Cadu, que dentro assim, existem vários caminhos para você conseguir essa independência energética, seja através de spikes, seja através de geradores, seja através de projetos Capanazzi, seja através de projetos Tesla, seja pelo ar, existem muitas formas, cara, muitas. Então, assim, tem através, inclusive, uma geração de energia que o pessoal usa motores, é o chamado rotoverter. Eles pegam um motor trifásico, desse motor trifásico, 2 fases eles vão tirar para utilizar, e a terceira fase, eles vão colocar essa fase em ressonância, vão calcular a bobina interna, vão colocar capacitores, e esse próprio motor, ele vira um gerador, ele é um motor trifásico, ele vai virar um gerador monofásico, que ele praticamente roda sozinho, se ficar bem calculado, bem distribuído, porém, se você extrair energia dele, tiver uma pequena força no rotor dele, ou seja, um motor Bedini com 8 bobinas, 10 bobinas, como você falou, tem um certo torque, não tem um cavalo, mas deve ter ali um 0,25 cavalo, deve ter alguma forcinha ali, que já é o suficiente para rodar esse rotoverter, e aí esse rotoverter funcionando como um gerador, pode ser que, sim, ele tenha conseguido, e acredito que sim, cara, inclusive fala com ele, vem bater um papo com a gente aí, se a ideia é essa, mesmo se o caminho que a gente está deduzindo aqui é esse, né? O negócio é o pessoal fazendo os testes aí, a gente fica sempre na expectativa, né? Vamos observar. Mas, por fim, a ideia principal do motor Bedini que ele apresenta lá no SSG não é essa do gerador, mas sim gerar energia com os spikes. Inclusive, Rogério, coloca para nós aí aquele motor Bedini pequeno. Tem um camarada que é o que trabalhou com o Bedini, que é o Rick, que você tem o livro aí, você vai até mostrar para nós. O Rick, o que ele comentou? Ele trabalhou muitos anos com o John Bedini. Recentemente, ele falou bastante mal do Bedini, falou que o Bedini pisava na bola, escondia algumas coisas, mentia, enfim. Falou uns negócios meio estranhos lá. Posso mostrar uma coisa aqui? Posso mostrar uma coisa? Pode, claro. Ó, esse livro aqui, ó, peraí, ó, esse livro aqui é do Tom Bernardini com os projetos do Bedini. Uma coisa aqui também que o Bedini também não falou, e provavelmente aí que o Rick fala que ele deu mancada, é aqui, olha essa bobina. É trifilar, irmão, tá vendo? Então. O Bedini ensina a montar bifilar. Por que bifilar e aqui é trifilar? E ó, outra coisa, você não falou que tem uma bobina trifilar naquele motor e um capacitor para fazer a ressonância na terceira? Exato, tá tudo aqui nesse projeto. Exato. Então, aí o Bedini também usava capacitor. Então ele nunca contou para nós, mas pode ser que ele sabia disso e usava um capacitor para dar ressonância de alguma forma que ele não explicou. Enfim, tem muita coisa aí para aparecer ainda. Mas o que o Rick comentou nesse motorzinho aqui, por exemplo, que não era exatamente esse, mas um semelhante, que é um motor com 3 polos. O que o Rick falou sobre excesso de energia? Ele falou assim, ó, que um motorzinho dele pequeno desse aí, ele consegue, com uma bateria de 12 amperes, carregar outra bateria de 12 amperes. Fica 1 para 1, ele falou. Ele descarrega uma inteira e ele consegue encher a outra inteira. 1 para 1 se for baterias pequenas. Ou se não encher a segunda, quase enche, foi o que ele falou. Mas aí ele falou assim, ó, mas a mágica está que esses picos radiantes que vão surgir aqui, se você puser um banco de bateria maior, ele gera muito mais. Aí ele falou o quê? Que ele pegou o motorzinho dele, esse motorzinho com 3 bobinas,
não exatamente esse da imagem, um semelhante a esse, que ele carregava uma bateria pequena com outra pequena, ele pegou e colocou um banco gigante de bateria para carregar na saída. Então, ele usou uma bateria de 12 amperes para carregar um banco. Falou. Opa! Aí, o resultado... Cadu, peraí, ó, você caiu e voltou. Se quiser voltar, a hora que você falou que o Rick pegou o banco, colocou um banco inteiro para carregar maior... Isso, vamos lá. Então, ele falou o seguinte, usando o mesmo motor, usando um projeto igual a esse, ele pegava uma bateria de 12 amperes e carregava outra de 12 amperes. Descarregava uma e carregava a outra. Beleza. Aí ele falou assim, ó, agora eu vou tirar a bateria de carga pequena e vou colocar um banco de 2.000 amperes para carregar. Então, ele vai usar uma bateria de 12 amperes, 12 volts, para carregar um banco de 2.000 amperes. E aí ele disse que o resultado foi que ele tinha muito mais energia do que ele estava gastando. Por quê? Porque ele dizia que o lance acontece ali, é que aqueles spikes conseguem carregar muito mais bateria. Então, a mesma energia que ele gastava para carregar uma bateria pequena só, quando ele foi para carregar no banco grande, ele disse que ele ganhou muita energia, tinha muito excesso de energia quando ele usava os spikes para carregar banco de bateria grande. Assim disse o Rick, né? Usando ali aquele projeto pequeno ali. Então é algo interessante aí para a gente fazer testes, né? Para a gente saber nas nossas pesquisas aí. Eu acho que o legal, Cadu, é a gente tentar entender o que rola dentro desse fenômeno, né? Eu sempre vejo o pessoal aí, enfim, eu até saí de um monte de grupo, eu não fico mais em muito grupo, que é legal, tem informação, tem contato com o pessoal, mas acaba sendo muito vago as ideias trocadas dentro desses grupos. Então, assim, o legal, eu sempre falei dentro desses grupos, que é você entender o fenômeno, ao invés de tentar replicar a coisa. Então, falando do Bedini aí, que é um fenômeno que é aplicado para todos, irmão, todos os projetos que extraem energia da forma radiante é assim. O Tesla é diferente, mas depois a gente pode fazer uma outra sobre as bobinas Tesla, acho que é legal também. Um outro bate-papo. Então, assim, falando sobre o fenômeno que eu vejo dentro dessas bobinas aí, tá? Primeiro que eu acho que ele usava bobina trifilar. Isso eu acho que é um fato. Eu não acho que ele usava só bifilar, tanto que no livro que eu tenho dele aqui, é bobinas trifilares, tá? O que acontece? Falando dos 3 fios, vamos falar dos 3 fios que é o que eu vejo aqui. O fiozinho fininho, ele é o trigger, ele é o que vai abrir e fechar o transistor na frequência que você vai regular com a resistência do gate. Tá, beleza. A bobina, a primária grossa, que é a secundária, falando da convencional. Essa secundária é a que vai abrir o campo, tá? Criar um eletroímã, ou seja, abrir um campo magnético de polo, com esses 4 polos aí, é o que vai abrir. E quando essa bobina se romper, colapsar, né? Quando esse gate for fechado lá, ele abriu, criou, em ressonância, que é o princípio tudo. Quando ele romper, quando esse campo que tá criado ali, ele querer voltar para a tua origem, essa bobina trifilar, é o terceiro polo, que não é contado, ela é acionada exatamente nesse ponto para fazer a extração, ou seja, quando ela está fazendo a extração, ela está gerando uma lens. E essa lens é que vai estar dando pulso no ímã para continuar o movimento. Nem é como a gente imagina e como a gente replica o Bedini hoje. Como a gente imagina e replica o Bedini hoje o gate abre, a secundária dá o pulso, abre, empurra o ímã e desse colapso dessa secundária, a gente está extraindo energia. Claro que já dá para fazer alguma coisa, mas não dá para ficar autossustentável, eu acho. Certo. Tem muita coisa aí para entender e tentar replicar do jeito certo, né? Porque, pelo jeito, se ele usava desse recurso, ele não explicou para nós, né? Não explicou nem nos manuais, né? Inclusive, eles puseram para vender o manual
o guia do motor Bedini, do SSG. Tem o iniciante, o intermediário e o avançado. Coloca para nós a imagem aí do arquivo que eles fizeram para vender. Ó, esse livro que eu mostrei aqui é os projetos dele, cara. Certo. Aqui, beleza. É os projetos dele. E é assim, e tem... Puta, tem tudo. Tem ele moleque aqui fazendo os projetos. Olha ele moleque aqui, ó. E isso aí, eles não apresentaram isso aí lá no... Não apresentaram em lugar nenhum isso aqui. É tudo em inglês esse livro. Pior, né? Pior. Eu não falo inglês. Aí eu falo uma palavra... Eu falo uma palavra ou outra, mas eu entendo do projeto ali. Então eu faço uma leitura e vou, sabe, arranhando, tentando, batendo cabeça ali e tal. Mas, enfim, vamos falar aqui, mostrar aqui os manuais aqui. Tem essa aqui, que acho que é o mais básico, né? Esse aí é o de iniciante, né? Ó. Deixa eu abrir mais aqui. Aí. Então. Mas aí você vê, como você falou, o Bedini apresentou algum material com o Tom Birden ali, mas esse aqui, quem escreveu já foi outras pessoas. Ó, tá o nome do Peter Linderman e do Aaron. Esses manuais aí, eles já parece que são bem superficiais. O pessoal comprou, montou tudo igualzinho, e aí não tem muito detalhe também, não tem muito segredo. Na verdade, o que os caras falam aí nessa coleção aí, no handbook do Bedini, que eu andei lendo, que eu fui me informar, é o seguinte, que você tem o COP, que no motor Bedini comum SSG, você tem o COP maior do que 1. O que é isso? É a performance do motor maior do que 1. Mas como que é essa história? É mais ou menos assim, ó. Você gasta 1 watt para rodar o motor. Aí você tem 0,6 watt de carga nas baterias. Você tem 0,6, né? Você tem ali 0,3 de perda, então já dá 6 mais 0,3 deu 0,9. E aí você tem mais 0,2 de perda por trabalho mecânico. Então aí já deu mais do que 1. Então, quer dizer, em outras palavras, o COP maior do que 1 é porque você somando a carga da bateria mais a perda mais o trabalho mecânico que ele faz, você tem como se fosse mais energia do que a energia que você aplicou. Você aplicou 1 watt e você, teoricamente, teria na saída, entre trabalho mecânico, carga na bateria e as perdas, você teria 1 watt,3, por exemplo. Não sei se deu para entender. Então, eles falam que isso aí é o COP maior do que 1. Só que não é o resultado que o pessoal espera quando eles compram isso aí, quando eles montam um projeto desse, né, cara? Então o pessoal fica meio desanimado aí quando tentou replicar. Na real, né, Cadu? Na real, quando a gente fala em liberdade energética, a gente tem que ter um projeto que produza, sei lá, no mínimo, cara, no mínimo, entre ele se autossustentar, seja ele de movimento ou estado sólido, seja ele qual for, esse projeto ele tem que ser, no mínimo, produzir o suficiente para se manter e liberar, no mínimo, sei lá, 300 watts, 500 watts. Para falar esse nosso nível amador, tá? Esse nosso nível amador. Claro que quando você vai falar lá, igual Infinisave e vários outros projetos que tem aí por aí, lá é 10 kW, 40 kW. Os caras lá não sabem brincar, não. Eles são bem brutos. Mas aí você espera de um projeto desse o quê? Comprando esse manual e montando tudo, gastando todo esse dinheiro, todo esse tempo para montar aquele motor, você esperaria, no mínimo, ganhar. Se você vai gastar 1 watt, você quer que tenha 2 na saída. Se você está gastando 10, você quer 20, pelo menos o dobro. Agora, onde eu acho um pouco de má fé até, é o que você falou, esse manual que é vendido aí, que a gente está mostrando aqui, ó, ele não foi feito pelo Bedini. Exatamente, isso que eu falei. Tem o Peter Linderman e o Aaron aí, com o nome deles aí embaixo. Então, talvez, esse livro que eu tenho aqui também não foi feito pelo Bedini, mas ele foi feito pelo Tom Bernardini, que tem uma equivalência de responsabilidade
cunho do que ele está falando a nível Bedini. Eu acho que eu nunca vi um material feito pelo Bedini, só vi palestras dele. Não, Rogério, eu acho que esse cara aí, eu achava que ele era alguém independente, assim, alguém que conhece de energia, mas era alguém independente. Mas pelo que se eu não estou enganado, esse Tom Beard aí é um cara quente na energia, um cara famoso, um cara poderoso aí. Depois a gente até pesquisa isso aí para ver. Mas eu acho que ele não é pouca coisa, não, cara. Não, ele tem nome nesse meio que a gente tá falando, ele tem nome, assim. Ele é um cara que é um cara fera, assim. Então, assim, eu nunca vi nada feito pelo Bedini ensinando. Aí o que eu vejo é o quê? Pessoas que replicaram e não conseguem, e talvez muito provável, porque a informação que foi passada é justamente essa: motor Bedini, não é motor, faz com 2 bobinas, não é com 2 bobinas, é com 3, aciona assim, põe a bobina em ressonância ou não. Não é passado essas informações, é justamente a contra-informação, né? E as montagens que a gente vê, tudo desencontrado, tudo diferente, tudo errado. Que a gente falou da outra vez, que até mesmo a questão de compreensão de como flui a energia, ela é uma informação passada errada, né? Como funciona a questão da energia num condutor. Já começa daí, o campo magnético. A gente imagina que é norte indo para o sul, sendo que, na verdade, não. Sai o polo norte de um ímã, ele entra no meio do ímã e depois o polo sul também sai do sul e não vai lá para o norte, ele vai para o meio do ímã. E aí você tem quatro bolas em cima do norte e 4 bolas em cima do sul. Você tem... Não é a forma que a gente, quando olha um ímã, imagina que é só uma bola sendo a parte de cima norte e a parte de baixo sul. Até aí é informação que a gente tem desencontrada, né? Para conseguir amarrar essa receita toda é muito tempo de caminhada, né? De compreensão aí. Câmbio, tá na escuta? Eu acho que o Cadu caiu aí. Bom, a gente estava falando do projeto Bedini, né? O Cadu tem um manual aqui, o blog dele é cadumagalhães.blogspot.com. É esse projeto aqui, ele explica bem como é que monta, ele tem todo o manual aqui, ó. O fio, as bobinas, a forma. Porém, essa é a forma que todo mundo compartilha aí e acaba não sendo... Deixa eu modificar aqui, peraí, acho que eu estou falando na tela. Tá. Aqui, ó, desculpa aí, eu estava colocando a outra tela. Bom, esse aqui é o manual que o Cadu tem no blog dele, cadumagalhães.blogspot.com. Tem esse projetinho aqui, onde ele ensina a montar certinho, passo a passo, tamanho da bobina, formas, espessura de fio, mais ou menos o funcionamento, as baterias, está tudo bem explicado, porém aqui é a forma que muita gente compartilha, que não dá tanto resultado, mas você já consegue colocar para rodar o projeto e sentir. Se tiver um osciloscópio, você já consegue ter bons resultados na bobina de ressonância primária geradora, né, de geradora de campo eletromagnético. E aí o segredo mesmo está na trifilar, na bobina trifilar, que é essa daqui, que eu vou compartilhar. Ah, o Cadu voltou, peraí. Opa! Voltou, Cadu, desculpa aí. Não, foi bem que você mandou pau aí, cara, porque aqui caiu, acho que foi a internet. Aí a gente, vamos rematar, vamos aí antes que caia de novo. Tá bom. Será que você tá me ouvindo ainda? Eu tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Legal. Eu acho que eu tô ouvindo. Travou a minha imagem lá de viagem. O áudio está vindo, mas aí a sua travou mesmo. Ah, tudo bem, deixa travado aí. Beleza. Mas legal, isso que eu ia falar, para dar dica aí pro pessoal, para quem quiser começar a mexer com isso, estudar, né? Tem alguns vídeos, eu não sei se você colocou vídeo aí no seu canal, mas eu tenho playlist no meu canal onde eu
mostro como que eu fiz o motor Bedini. Para quem quiser tentar, né, fazer uns testes aí, tem um blog aí com um monte de informação que tá em português, porque na época que eu comecei Eu não tinha estava nada em apresentando português, cara, um justamente o teu sufoco blog. danado. Quando você saiu, eu estava apresentando o teu blog, colocando que você ensina Eu vi, dessa forma que o pessoal monta, que não dá muito resultado, mas que já é o suficiente para você entender como é que funciona esse... Inclusive, deixa eu colocar na tela aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. é que é o esquema que é o negócio assim, vamos dizer, o esquema original, não sei se foi o Bedini que fez, mas acredito que sim. Isso. Que ele Que é o que apresentou tá... isso daí como o primeiro passo para a pessoa começar a explorar isso aí, né? É isso. E a gente pode trabalhar agora, de repente, trazer essa questão da bobina trifilar aí. O que eu sinto, Cadu, na real, é que esses projetos, eles têm uma demanda uma demanda técnica, de conhecimento técnico em eletrônica. E aonde que é essa demanda? É o cara conseguir entrar dentro do sinal, porque uma coisa é fazer o que a gente faz. Vamos dizer, eu sou amador, irmão. Eu sou amador. Eu consigo ver o sinal, consigo modificar alguma coisa no sinal, interagir com o sinal, mas eu não consigo, por exemplo, em determinado ponto do sinal, fazer uma captura, ou em determinado ponto de um sinal, fazer uma liberação de um outro transistor, ou de uma outra bobina, ou, enfim, que são conhecimentos técnicos de eletrônica, que eu não sei, cara, os caras, eu até tento, sei lá, contratar serviços, interagir com as pessoas, explicar a necessidade, mas não sei, parece que é outro mundo que a gente está falando aqui, sei lá. E exige uma precisão, né, cara, no negócio para funcionar legal. Para você ter uma ideia, só para montar esse negócio direito, para fazer ter o colapso direito, você leva muito tempo, cara. Porque o pulso que ele quer dar ali na bobina é mínimo. Você quer gastar o mínimo de energia, só ligar a bobina muito rápido e colher a energia de retorno. Ô, Cadu, a sua internet está cortando bem, viu? Bem que você falou aí, deve estar chovendo aí, né? Aqui passou uma chuva boa. Enfim, eu acho que deu para ter uma explanada aí sobre esse projeto. Vamos tentar encerrar por hoje. Já faz 1 hora e pouquinho que a gente está papeando aqui. Tem que buscar minha filha também. Mas isso, tem que fazer um negócio bem ajustado. Falou. Tá travado, viu, Cadu? Aqui tanto o 3G como tanto o roteador como o sinal do celular aqui tá caindo, não dá não. Vai cair a qualquer momento aí. Não tá não, não tá não. Tá, se quiser encerrar, Cadu, agora para finalizar. Você se arrepender, você conseguiu energia livre com o seu motor Bedini? Olha, eu consegui ver um caminho muito promissor. É um abridor de portas, certo. É um abridor de portas para você compreender o fenômeno. E eu acho que, assim, todo conhecimento que a gente começa a tentar montar, as dificuldades que a gente tem para conseguir alguma coisa, toda essa dificuldade, ou essa demanda, ou esse trabalho que a gente faz, é bom para agregar no nosso conhecimento. Então, assim, eu não me arrependo, que eu aprendi bastante e consegui perceber o que é um campo magnético, geração de um campo magnético em ressonância, também é outro segredo. Um campo magnético em ressonância, ele faz coisas que a gente não tem ideia, que é, enfim, campo magnético em ressonância em megahertz. Esse roteador nosso aqui, cara, é gigahertz, irmão. É uma ressonância em sei lá quantos milhões de vezes por segundo. Então, se você aprende a trabalhar, o Tesla fala, né, que o segredo da energia é trabalhar com ressonância e frequência e altas tensões, né? Então, se você consegue trabalhar com esse campo magnético, entender esses colapsos
e como é que tudo isso funciona, te abre um horizonte, nossa, sem tamanho, viu, Cadu? Show de bola. Então, se alguém perguntar para mim, mesmo sem ninguém perguntar, eu já falei que eu não consegui nada, assim, fiquei muito frustrado por não ter conseguido a energia, tudo, mas será que eu me arrependi? Não, não me arrependi não, porque o tanto que eu aprendi por tentar montar esse motor, tudo que eu aprendi por montar, de eletrônica, tudo que eu aprendi por causa com o pontapé inicial foi esse projeto, esse Energizer, né? O Bedini SSG. Então eu aprendi muita coisa, ainda tem um monte de coisa para aprender, com certeza, mas o princípio está ali para a gente aprender. Então, eu gastei tempo, gastei dinheiro e não consegui energia livre, mas eu não me arrependo de nada, porque eu aprendi muita coisa. E quando alguém pergunta para mim, você acha que eu devo montar meu projeto? Acho. Pode montar porque você vai aprender muita coisa, vai se divertir, vai gostar e quem sabe E quem sabe você até não ficou vai mudo. muito além do que a gente. Ó, eu ouvi até a hora que você falou e quem sabe até aí ficou mudo. Então, quem sabe até, conclui aí você. Quem sabe Não, até. eu não ouvi, você estava falando e aí ficou mudo. Então, quem sabe até a pessoa começa, estuda, aprende e vai muito mais longe do que a gente conseguiu, né? Muito mais longe. Cara, é assim, eu sinto que é um detalhezinho, uma compreensão que é o segredo que quem conseguiu, e tem muita gente que conseguiu, Cadu, tem muita gente. É só assim, é só você, não sei se você faz parte mais de grupo, mas você olha nos grupos, o cara que tá ali sempre falando, não sei o que, fazendo alguma coisa, de repente esse cara some, esse cara conseguiu. E ele não passa para frente. Isso aí que eu acho uma filha da putagem nos grupos. Aí, esses dias apareceu um cara lá tem na muita minha coisa página. envolvida, né? Apareceu um cara na minha página, sabe nada, inocente, não sei o quê, papapá. Eu falei, sabidão, então fala aí, o que você tem? Aí, beleza, fomos pro Telegram bater um papo lá. Aí ele me mandou um vídeo. Tá aqui e tal. Beleza, ele me mostrou um rotoverter. De fato, eu confio e compreendi como é que funciona a questão do rotoverter, mas eu nunca consegui replicar. Não sei se eu não tenho simpatia pelo projeto, mas eu nunca consegui replicar o rotoverter. Aí ele me mostrou um rotoverter funcionando. Aí eu falei, aonde esse motor teu está funcionando? Está funcionando num banco de baterias. Eu falei, então, peraí, irmão. Você está me mostrando um projeto de um motor rodando um rotoverter que está num banco de baterias. Sabe, os caras mostram, se gabam, vêm tirar os outros, mas não mostra de fato o bagulho, quanto está saindo, quanto está entrando, quanto está produzindo. Não mostra, cara. E sabe o que acontece também? Tem aquele que fala que conseguiu e não mostra. Tem gente que, infelizmente, tira vantagem por causa disso. Eu não vou nem entrar nessa questão de tentar tirar dinheiro dos outros usando isso, né? Então, tem a pessoa que não conseguiu e fala que conseguiu. Tem a pessoa que talvez tenha conseguido. E aí o cara fala, eu vou patentear, que daí eu vou ficar rico, depois eu vou montar uma empresa, vou arrumar um patrocinador, vou falar com o presidente, daí vou detonar não sabe e de ganhar nada, dinheiro. inocente. Então ele não fala nada porque ele vai patentear. Esse aí é inocente. Aí então ele pega e fala, não, vou ficar para mim, porque igual o Newman, eu vou patentear e beleza. E o outro que descobriu e sabe que não dá para ele falar, ele conseguiu, aí ele pega, ele não dá para ele falar em qualquer lugar, não dá para ele falar para qualquer um. Se ele falar, alguém pode pegar a ideia dele ou pode prejudicar ele de alguma forma. Então, infelizmente, olha só quantos motivos os caras têm para não falar. O cara descobre, às vezes ele se cala e na verdade é o seguinte, um dos vídeos que uma hora queria fazer era o maior erro dos inventores de energia livre. Queria Legal. falar sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque o cara, quando ele conseguir, ele tem que ter uma baita de uma estratégia para poder, se ele tem a intenção de vender ou de passar para os outros de graça, porque também se o cara conseguir, nada mais justo do que ele também vender. Mas não fechar só para ele e não querer passar para ninguém. Mas, de qualquer forma, precisa ter uma estratégia para o cara passar isso para frente. Seja vendendo, seja compartilhando, porque senão ele não vai conseguir nem compartilhar.
E assim, tem algo por trás dessa descoberta que ela é muito maior do que essas questões pequenas e egóicas, do tipo dinheiro, do tipo fama, do tipo é meu, eu que criei, eu que inventei, né? É algo muito maior da compreensão da liberdade. É uma mudança de paradigma que, enfim, a gente vai falar, trocando essa ideia com o tempo aí, e vamos explorar muita coisa aí. Ô, Cadu, tem um pessoal que mandou um salve aqui, ó, no bate-papo, que legal. Fábio de Castro, valeu, Fabião. Tectônia, Nilson Rosa, o programa Espacial Secreto, o Eric da Carolina, está na Itália. Manda um abraço para todo mundo aí. Fala que eu não tô tendo, eu não vi o chat, eu não consigo ver. Só você que consegue aí. Manda um abraço para pode mandar aí. Direto. Eles estão lá na escuta lá da hora. Cadu, beleza. Vamos então marcar o próximo. Na luta com esses. Vamos marcar de falar então sobre acho que essa ideia aí dos motivos do cheguei a algum resultado e não vou compartilhar. Por quê? A gente explana, eu tenho vários, inclusive eu estava até querendo criar um personagem. Assim, eu descobri energia, mas eu não posso falar, porque senão eles querem me matar. Aí um personagem, o outro, eu descobri energia, mas foi muito tempo de estudo, então eu não vou compartilhar. Eu fiquei pensando em criar uns personagens para tirar uma onda com esses caras. Até chegar na minha hora que, tipo assim, tá, cheguei lá, e agora, Rogério? Eu me entrevistando, tá ligado? Mas quem sabe? Por isso que é bom demorar bastante para descobrir a energia livre, porque você vai pensando como é que você vai fazer quando você conseguir, né? É isso. E assim, a gente está passando as ideias aqui, né? Quem sabe quem acompanhar aí, pegar uma skin aqui, um pontinho aqui, chegar lá na última live, quando a gente tiver velhinho, com 70 anos, fazer a última live, a gente fala, o segredo tá aqui. Você pega 23 voltas num tubo de ketchup e coloca um imã. Aqui tá cortando tudo, rapaz. Não sei se o pessoal tá conseguindo te ouvir aí, eu não consigo ouvir, não. Mas agradeço aí, de qualquer forma, agradeço aí a parceria, a conversa. Tá bom, um forte abraço para todo mundo aí. Pode arrematar aí. Tá, a gente bate um papo aí para semana que vem novamente, com um papo, sei lá, a gente conversa e define alguma coisa aí. Tá bom? Gratidão aí. Foi muito da hora trocar essa ideia com você, Cadu. Valeu, irmão. A gente se fala, até a próxima. Um abraço para todo mundo aí, até mais. Até. Tchau, valeu. Tchau.